Daniel foi um profeta de Deus, que também trabalhou para os imperadores da Babilônia e da Pérsia. Ele era muito sábio e interpretava sonhos. Daniel ficou conhecido como um homem justo, que obedecia a Deus. Quando Daniel era jovem, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, atacou Jerusalém e levou prisioneiros vários membros da nobreza israelita, incluindo Daniel. Na Babilônia, Daniel foi escolhido para trabalhar para o rei, junto com outros jovens inteligentes, Daniel 1, 3 e 4. Durante 3 anos Daniel aprendeu sobre a língua e a cultura da Babilônia e foi treinado para exercer funções no governo. Mas Daniel não se esqueceu de Deus. Em vez de comer a comida da mesa do rei, que era impura para os judeus, Daniel decidiu comer apenas legumes. Deus abençoou Daniel por sua fidelidade e ele se tornou mais saudável que os outros jovens. Daniel provou ser mais sábio que todos os conselheiros do rei. Deus lhe deu grande inteligência e capacidade para interpretar sonhos e visões. Certo dia, Nabucodonosor teve um sonho, mas ninguém o conseguiu interpretar. Então Daniel e seus amigos oraram a Deus e ele deu a resposta a Daniel. Daniel explicou ao rei que seu sonho era sobre o futuro e a vinda de um reino eterno. Nabucodonosor ficou impressionado e fez Daniel o governador da província da Babilônia. Mais tarde, Daniel explicou outro sonho a Nabucodonosor, avisando-o a se arrepender de seus pecados, senão ele ficaria louco. Nabucodonosor ignorou Daniel e enlouqueceu. Quando seu entendimento voltou, Nabucodonosor reconheceu e glorificou a Deus. Daniel também profetizou a morte de Belsazar, o sucessor de Nabucodonosor, e a conquista do Império Babilônico pelos persas. Quando Dário tomou a Babilônia, logo ele reconheceu a habilidade e capacidade do profeta Daniel. Dário separou 120 governadores de províncias, e também escolheu 3 homens para agirem como supervisores dos governadores, a qual Daniel estava entre os 3 supervisores. O profeta Daniel, porém, começou a se destacar entre os supervisores, e o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Daniel 6:3. Diante disso, os governadores e os outros supervisores começaram a tentar derrubar Daniel de seu posto. Como não encontravam nada que pudesse acusar o profeta Daniel, então eles tramaram uma conspiração que afrontava a lei de Deus, e colocava Daniel numa posição sem saída. O plano consistia em fazer com que o rei estabelecesse um decreto de que durante 30 dias todas as orações deveriam ser direcionadas à pessoa do rei, e quem desobedecesse seria tirado na cova dos leões. Daniel 6:7. Daniel não se abalou com tal decreto, ao contrário. Como de costume, o profeta orava 3 vezes ao dia em seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Como parte da conspiração, os homens ficaram vigiando o profeta Daniel, e assim que o encontraram orando a Deus, correram para contar ao rei. Ao ouvir sobre a desobediência do profeta Daniel, Dário ficou muito entristecido e tentou salvar Daniel até o fim do dia. Porém, os homens que tramaram contra o profeta Daniel trataram de garantir que o decreto fosse cumprido, e Daniel lançado na cova dos leões. Naquele dia, o rei foi para casa e não conseguiu dormir à noite. Quando o dia amanheceu, o rei se levantou depressa e correu para a cova dos leões. Aflito, o rei chamou pelo profeta Daniel próximo à cova. Ao ouvir o chamado do rei, Daniel respondeu dizendo que Deus havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem o profeta Daniel da cova. Em contrapartida, Dário ordenou que aqueles que se levantaram contra Daniel fossem atirados juntamente com suas famílias à cova dos leões. Por fim, o rei ainda editou um decreto para que todos temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. Daniel foi uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro que lhe oferecesse. Daniel era fiel a Deus mesmo que isso custasse sua vida. Ele também nos mostrou como é possível buscar a Deus mesmo em uma terra estranha e mergulhada no paganismo. Provavelmente o profeta Daniel alcançou os 90 anos de idade, vivendo até aproximadamente 536 a.C., no 3º ano do reinado de Ciro. Existe uma tradição rabínica que afirma que Daniel voltou para Jerusalém no final de sua vida, com a libertação dos exilados. Porém, não existe qualquer evidência maior para testar tal tradição. Você quer mais histórias bíblicas emocionantes? Não perca tempo.
Para não perder nenhum episódio, clique em inscrever-se agora e faça parte dessa incrível jornada.